Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e tenho uma palavra de bênção para a tua vida. É um ensino, é um aprendizado que vai abrir os teus olhos e vai trazer bênção para toda a tua casa. Amém? Bom, o tema é o que é depressão e como acontece. O Salmo 42, no verso 11, o salmista Davi, ele está dizendo assim: Por que está abatida, ó minha alma, e por que se desespera dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Isso é lindo, o Salmo 42 é lindo, é maravilhoso. As palavras do salmista apontam para um sintoma ou para alguns sintomas de depressão, por incrível que pareça, tá? O que é uma alma abatida? O que é uma alma perturbada? Uma alma desesperada, tá? A, a, Tem uma frase que diz assim, que a depressão é a dor da alma. E a depressão é algo tão comum hoje em dia que já está sendo chamado de mal do século. É o mal do século XXI. Tá? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em apenas 10 anos, o número de pessoas depressivas aumentou 18%. Tá? Isso no período de 2006 a 2016, ou seja, é recente. Tá? E 18% corresponde a mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Isso significa pelo menos 4,4% da população mundial. É muita gente com depressão. E se essa doença continuar crescendo desse jeito, em 2026, ou seja, daqui a pouco, nós teremos aí quase 10% da população mundial com depressão. É muita coisa. E isso significa que nem eu, nem você, nem a minha família, nem a sua família está livre de pegar uma depressão, de alguém da nossa família acabar sofrendo com este mal. Só aqui no Brasil, por exemplo, cerca de 5,1% das mulheres estão deprimidas e entre os homens, 3,6%. Agora, a pergunta é, mas afinal, o que é depressão? Que está atingindo aí tanta gente, que está assolando o mundo, é o mal do século. O que é isso? Qual que é a definição técnica? Bom, vamos lá. Depressão é um conjunto de sintomas que te deixam para baixo o dia todo, a noite toda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? E agora, eu sei que às vezes a gente fica para baixo, isso é normal, tá? Você ficar para baixo, você ficar meio triste assim, meio angustiado, meio desesperado, por alguns dias, isso é normal. Esses últimos 3 dias eu estou muito triste, muito chateado. Até aí é normal. Quando é que você identifica a depressão? Quando é que a tristeza de uma pessoa se torna depressão? Ora, quando ela fica para baixo por várias semanas. A partir de 3 semanas, a pessoa está triste por um período de 3 semanas, vai completar um mês. Isso daí já é um quadro depressivo, já é uma depressão que está começando, ok? Mas o que é depressão? Depressão é uma alteração no seu humor, tá? E o que é humor? Tem gente que pensa que humor tem a ver com tristeza e alegria. Não, não é isso. Humor tem a ver com energia e sensibilidade, tá? O nosso humor é isso, energia e sensibilidade. Quando você está de bom humor, você está com muita energia. Quando você está de mau humor, você está com pouca energia. Quando você está com bom humor, você está com pouca sensibilidade. O que é pouca sensibilidade? Significa que vem coisas ruins, vem notícia ruim, acontece coisa errada e isso não atinge você. Você está com bom humor.
portanto, baixa sensibilidade. Agora, quando você está de mau humor, qualquer coisa atinge você, porque você está com a sua sensibilidade alta. Vou te dar um exemplo. A pessoa de mau humor, você chega para ela e fala, bom dia, e aí ela responde, o que tem de bom? Ou seja, ela está tão sensível que até um bom dia afeta ela. Deixa ela nervosa, deixa ela, entendeu? Faz ela reagir, tá? Então, humor é isso, é energia e sensibilidade. E a depressão é justamente uma queda enorme no seu humor, tá? A depressão ela faz diminuir, portanto, já que é uma queda do humor, ela faz diminuir a sua energia e a sua energia como um todo. Ela diminui a sua energia mental, tá? E ela faz diminuir também a sensibilidade ao prazer, ao mesmo tempo que aumenta a sensibilidade à dor. Olha como é terrível essa doença, esse negócio, tá? Imagine você acordar, né? Vamos tentar imaginar como que é a pessoa depressiva, como que ela se sente. Tente imaginar aí você acordando de manhã totalmente sem energia. Você já acorda cansadérrimo, como se não tivesse dormido, tá? Você está com uma falta de energia tão grande que você não consegue nem levantar da cama, não quer nem sair do quarto. E não para por aí. Além de estar sem energia física, você também está sem energia mental. Você está sem energia para raciocinar, para pensar coisas boas até. Tá? Você não consegue fazer cálculos mentais, tem dificuldade de raciocinar sobre as responsabilidades e tarefas do dia a dia. Depressão é coisa terrível, né? Imagine isso. Imagine não ter prazer nas coisas, tá? Imagine você não ter prazer em nada e ao mesmo tempo que você não tem prazer em nada, qualquer coisinha te machuca. Até um bom dia te machuca. Tudo machuca você. Palavras, pensamentos, ideias que vêm na sua cabeça, qualquer coisa que os outros fazem, mesmo que não seja para você, de repente você fica se sentindo mal com isso. Ah, isso é depressão. Isso é um quadro depressivo. Isso é triste. A pessoa sem energia, calma, né? A gente tem que explicar essa parte para entrarmos na palavra de Deus. A pessoa sem energia física, ela tem dificuldade em fazer qualquer tarefa. Qualquer tarefa. É pior do que o Jaiminho lá do Chaves, né? Eu quero evitar a fadiga. É pior do que aquilo. Ela tem dificuldade de fazer qualquer coisa. E com a falta de energia mental também, fica difícil processar um raciocínio de maneira que a pessoa ela não consegue ver sentido na vida mais, tá? A depressão, ela indica um afundamento, né? A palavra depressão quer dizer afundamento. É um termo que vem da geografia. Você já estudou geografia? Já viu que a geografia chama de relevo, né? Planalto, planície e depressão, que é um lugar que está afundando, ok? Então, a depressão, ela serve para designar lugares baixos, ladeiras, buracos, ok? E no caso da doença que ganha esse nome de depressão, é utilizada essa palavra porque ela traz ela afunda a pessoa. Né? A depressão ela afunda a pessoa, ela faz com que a pessoa vá ladeira abaixo, só vá para baixo. Ela afunda o seu humor, tá? Ou seja, a energia e sensibilidade ficam lá embaixo, além do normal. Isso é depressão. Agora, outra pergunta importante: o que causa depressão? O que causa depressão? Vamos lá. Aqui no Brasil tem um médico psiquiatra chamado Marco Abud, tá? É dele que eu trago essas informações. Ele trabalha fazendo tratamentos para diversas doenças, depressão, ansiedade, déficit de atenção, transtorno alimentar, transtorno bipolar, tal. Só que a especialidade dele é depressão. E ele ensina sobre pelo menos 3 fatores principais que, quando somados, são causadores de depressão. Ele ensina 3 coisas que, quando você soma as 3, causa depressão. Primeiro fator causador de depressão, a genética. Como assim genética?
Para começar, a depressão não é hereditária. Tá? Depressão não passa de pai para filho só pelo sangue, né? Ah, o meu pai teve depressão e como eu tenho o mesmo sangue dele, eu vou ter também. Não, não é assim, ok? Depressão não passa pelo sangue, né? Mas ela passa pela influência. Ela passa pela influência. Então, uma pessoa deprimida, com depressão, convivendo dentro da sua casa, convivendo com você, ela pode acabar te influenciando de uma tal maneira que daqui a pouco você fica com depressão também. Olha que absurdo, né? Mas isso acontece. Então, uma pessoa deprimida, seja a mãe, seja o pai deprimido, pode contribuir para que as crianças e os jovens dentro daquela casa fiquem depressivos também quando chegarem na fase adulta. Tá? Então, esse é o primeiro fator que causa a depressão, a influência, né, que tem a ver com o fato de ter um parente, um familiar morando com você que está depressivo, ok? E nesse sentido, cerca de 30 a 70%, ou seja, uma maioria, 30 a 70% das pessoas que hoje têm depressão é porque tiveram pais depressivos, ou o avô ou a avó era depressivo e morava com ele, entendeu? Cerca de 30 a 70% de pessoas que sofrem com depressão hoje já vem de família, é porque alguém na família tinha depressão ou ainda tem depressão e essa pessoa acabou sendo influenciada e agora ela está com depressão também. Tá? Como que influencia? É porque o depressivo, ele não vê nada de bom em nada. O depressivo é muito negativo, e esse negativismo vai influenciando. Tá? Então, se você tem parentes com depressão, isso significa que você está correndo o risco de ficar depressivo. Tá? E como que você pode ficar depressivo? Se você começar a acreditar que o seu parente depressivo tem razão. Porque o depressivo, ele vai sempre reclamar da vida, ele vai sempre reclamar de tudo. E se você começar a acreditar que ele tem razão, você está se deixando influenciar e você pode acabar ficando depressivo também, ok? Mas agora que você sabe disso, você pode bloquear todo o negativismo daquele seu parente, daquele seu familiar que está depressivo, tá bom? Para que você não fique depressivo e para que você possa ajudá-lo a sair dessa. Então, esse é o primeiro fator. São 3 fatores que, quando somados, eles causam depressão. O segundo é eventos estressantes, coisas que causam muito estresse na vida, tá? E eventos estressantes são acontecimentos ao longo da vida que causaram um alto nível de estresse na pessoa. Então, por exemplo, pais ausentes. A criança cresceu sem pai, sem mãe, não recebeu o carinho e a atenção que deveria, que é importante para o crescimento, desenvolvimento da criança, ela não recebeu, não é? Ou então, outro exemplo, a criança ela foi vítima de assédio, tá? De abuso físico ou até mesmo de abuso sexual. Então, essas experiências traumáticas na infância, na adolescência, elas podem contribuir para que na fase adulta a pessoa fique depressiva. E além disso, o estresse diário, né, causado por viver em grandes cidades, o estresse causado por trabalhar demais ou por ter muitos problemas para resolver, tá? Isso daí pode contribuir para gerar uma depressão. O estresse do trabalho, você que trabalha muito, ele sozinho não vai deixar você depressivo. Então, são 3 fatores que quando você soma os 3, entendeu? É que pode levar a pessoa à depressão, tá? O estresse por si só, ele sozinho, ele não leva ninguém à depressão, mas se somar com outras coisas, ele pode sim deixar depressivo, ok? Agora, o terceiro fator que somado pode causar depressão: atividades e substâncias tóxicas. Atividade tóxica e substância tóxica. O que é isso? O que é uma atividade tóxica? É fazer coisas que prejudicam a sua saúde mental. Tá?
fazer coisas que prejudicam a sua saúde mental. E o que são essas coisas? O que pode prejudicar a minha saúde mental? Ora, coisas erradas. Fazer qualquer coisa que você mesmo considera errado, que a sua consciência fica te acusando, você está fazendo aí uma atividade tóxica que vai estar intoxicando a sua mente. Então, isso, somado a outros fatores, pode deixar você depressivo, tá? E alguns exemplos aqui de atividades que prejudicam a sua saúde mental. Vamos lá. Uma coisa muito comum hoje em dia, né? Pornografia prejudica demais a sua saúde mental. Tá? E a longo prazo isso pode deixar você depressivo, ok? Outra atividade que na verdade não é uma atividade, né? O sedentarismo. Você ficar meses e anos sem nunca praticar atividade física. Você nunca faz uma caminhada, nunca faz uma corrida, nunca faz nada, né? É aquela vida assim onde você só caminha, você só... e outra, se você trabalha em pé ou sentado, ou se você trabalha andando para lá e para cá, isso não é considerado atividade física, ok? Você trabalha correndo, você trabalha de carteiro, isso não é exatamente uma atividade física, tá bom? Porque o trabalho por si só, por mais que você trabalhe andando, ele é estressante, ok? E a atividade física não pode envolver o estresse, tá? Para ser algo benéfico, ok? Então, agora, substâncias tóxicas. O que são isso? Tá? Eu já falei das atividades, agora das substâncias. São produtos que você consome e que prejudicam a sua saúde, tá? Então, a atividade tóxica ou uma substância tóxica, isso somado a outros fatores que eu já citei aqui, pode contribuir para uma depressão, pode deixar a pessoa depressiva. E o que são essas substâncias? Vou te dar um exemplo. Bebidas alcoólicas, né? Cigarro, ok? Ou ficar tomando muito remédio, né, por conta própria, consumo excessivo de drogas, né, as próprias drogas que são consumidas na veia ou pelo nariz, etc. Tudo isso são substâncias tóxicas. Está prejudicando a sua saúde, é algo que está contribuindo para uma depressão lá na frente. Então, olha como isso é sério, tá? Até mesmo alimentos inflamatórios, né, que você consome exageradamente, como muito açúcar, muito sal, muita gordura, tudo isso prejudica a sua saúde e pode contribuir, né, vai somando com outras coisas, contribui para uma depressão, ok? Então, olha como isso é sério, como esse é um ensinamento sério, tá? Então, existem aí vários fatores que podem levar à depressão, né? Como também são muitos os sintomas de depressão. Só que esses três que eu mencionei aqui são os principais, que quando somados, né, um mais um, eles podem levar as pessoas à depressão. Tá? Então, agora vamos entrar na Bíblia Sagrada, no verso do Salmo 42 que nós lemos. Na verdade, todo o Salmo 42 é muito interessante. Davi, ele está orando a Deus e a sua oração, ela vai além de falar com Deus. Porque além de falar com Deus, ele fala consigo mesmo. Davi, quando ele diz assim, por que está abatida, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo. É como se ele estivesse na frente do espelho, dizendo, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Glórias ao Senhor. O salmista, ele sabe que a sua alma está abatida. Do mesmo jeito que qualquer pessoa com depressão sabe que ela não está bem. Sabe que ela tá mal, que ela tá para baixo, que ela tá depressiva, tá? O salmista, ele sabe que a sua alma não está nada bem. Então, ele mesmo diz isso nesse salmo, no verso 3 do Salmo 42, ele diz isso. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha isso, dia e noite ele vive chorando. Isso é um sintoma de depressão. É alguém que está passando por um quadro depressivo, vive chorando todo dia, dia e noite. Então, quando você vive assim, né, chorando dia e noite, e passam algumas semanas e você não melhora, isso é depressão já é considerado depressão.
E o salmista ele ainda fala mais no verso 9. Ele diz assim: pergunto a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Olha o que o salmista está dizendo. Tá? Ele está se sentindo sozinho, ele está se sentindo abandonado, tá? Esquecido, né? E ele fica lamentando isso. Fica lamentando, isso é sintoma de depressão. A pessoa depressiva, por mais que ela esteja rodeada de gente, ela se sente sozinha. Se sente sozinha, se sente só, se sente abandonada, tá? E como é que o salmista conseguiu sair dessa situação? Como foi que o salmista Davi saiu desse quadro depressivo? É muito importante saber que o salmo, né, não foi escrito no momento da depressão. Não é na hora que ele estava lá depressivo que ele falou: vou escrever um salmo do que está acontecendo. Não. Foi depois que passou, depois que ele foi curado, que ele saiu dessa fase difícil, é que ele escreve esse salmo, ok? O salmo ele vem como um testemunho, né? Como uma música para louvar a Deus por essa vitória, né? Para lembrar a experiência que ele teve. Então, agora nesse salmo, nesse cântico, nós podemos identificar que o salmista passou por uma depressão e também podemos identificar como que ele saiu. Então, primeira coisa, como que o salmista saiu da depressão? Primeiro, ele percebeu o problema. Ele percebeu o problema. Ele percebeu que ele não estava nada bem, que ele estava abatido, perturbado, oprimido, se sentindo sozinho. E ele reconheceu, né, em segundo lugar agora, que isso não é normal. Então, de repente, alguém que está depressivo, caiu aqui nesse vídeo, está me assistindo. Primeira coisa, você tem que perceber o problema que você tem. Né? E se você, de repente, pesquisou sobre depressão e caiu aqui, então você já percebeu. A segunda coisa é reconhecer que isso não é normal. E o que é reconhecer? Reconhecer que isso não é normal é você não aceitar essa situação. Não aceitar. Tem muita gente depressiva que acaba aceitando a depressão e acaba aceitando a ideia de viver assim. Minha vida vai ser sempre assim mesmo, com depressão. Daqui até eu morrer, eu vou estar com essa depressão. Fazer o quê, né? É a cruz que eu tenho que carregar. Não, não. O salmista, ele reconheceu que isso não é normal. Ele não aceitou viver desse jeito. Não aceite. Tá? Não aceite o problema. Você tem um problema, mas não aceite continuar com ele. Ok? Então ele acreditou, porque quando você reconhece que isso não é normal, é o primeiro passo para acreditar que você pode sair disso, tá? E é por isso que o salmista faz a oração. Mas não somente isso, o salmista também agora, ele identifica a fonte do problema. Ele identifica a fonte do problema e nós podemos ver isso nos primeiros versos do Salmo 42. E eu acredito que a fonte do problema da depressão do salmista é a mesma fonte do problema da depressão de muita gente aí, tá? Olha o que o salmista diz nos versos 1 e 2 do Salmo 42. Ele diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aleluia. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando, né? Quando eu irei e me apresentarei a Ele diante da sua face? O salmista identificou o problema. Ele identificou de onde está vindo o problema. O problema dessa depressão é falta de Deus, é sede de Deus. Ele identifica que o problema está na alma dele. Ele está dizendo: a minha alma. Depois ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Tenha esperança, tenha fé, porque eu ainda vou louvar o meu Deus. Ou seja, eu ainda vou comemorar a vitória. Então ele identifica que o problema está na sua alma e ele percebe qual que é o problema exatamente. É falta de Deus na vida. É falta de Deus. Eu sei, tá? Eu não quero te ofender, de repente você está depressivo e já ouviu alguém falar isso para você. Você tem que... É falta de Deus, tem que orar mais, tem que ir mais. Eu sei, você não tem energia para fazer nada. Depressão é assim. Você não tem energia nem para pensar. Né? Eu não quero te ofender aqui, ok? Tá? Eu estou te mostrando que é falta de Deus.
Porque às vezes nós nos enganamos achando que estamos com Deus, quando na verdade não estamos, não é? Tá? Então, uma alma depressiva é uma alma com sede de Deus, com fome de Deus, tá? Uma alma que deseja Deus. E hoje em dia nós estamos passando por uma frieza espiritual muito grande. Uma frieza espiritual muito grande, né? Você já não sente mais a presença de Deus nas igrejas como era antigamente. Complicado, tá? Então, o salmista, ele sabe que se ele conseguir preencher a sua alma com Deus, ele vai ser curado, tá? Ele percebeu que a sua situação é oposta à presença de Deus. Ou seja, o rei Davi é alguém que está acostumado com Deus, ele está acostumado com o Espírito Santo, ele está acostumado com a unção do Altíssimo, ele está acostumado a ter Deus 24 horas na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu ser, em toda a sua alma. Então ele passa por um momento em que ele ficou vazio de Deus e ficou depressivo. Entendeu? Ou seja, o maior problema, né, nem tanto a depressão, mas é a falta de Deus na vida. Então, a depressão é um clamor desesperado da sua alma, querendo Deus mais que tudo. Tá? Ou seja, você lembra, né, dos principais causadores de depressão que nós comentamos aqui minutos atrás? Você percebeu que esses causadores de depressão, eles revelam a falta de Deus na vida? O salmista, ele enfrentou isso, falando com Deus em suas orações, mas também falando consigo mesmo. Ele fala com Deus, mas ele também fala consigo mesmo. Ele fala com Deus, mas ele também fala com a sua própria alma. Ele pede socorro para Deus e ao mesmo tempo ele anima a si mesmo. Ele anima a si mesmo. Ou seja, isso nos dá uma base para crer que se olhar no espelho e dizer coisas boas sobre si mesmo é benéfico para a sua alma. Você acordar, olhar no espelho e falar coisas boas para você mesmo, conversar com você mesmo, com a sua alma, isso é benéfico, isso é saudável. Como o salmista, por que estais abatida, ó minha alma? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Aleluia. Então, se você está aqui nessa mensagem, de repente você tem depressão ou percebeu agora que realmente confirmou, né, que realmente está com depressão, então peça ao Espírito Santo de Deus para acordar a sua mente agora, de maneira que você tenha clareza e possa ver que na verdade o que você precisa é Deus. É Deus. É Deus que você precisa. Talvez você vai dizer assim, mas eu estou indo na igreja, eu estou... Irmão, ir na igreja não significa que o fato de ir você já se encheu de Deus. Não é bem assim que funciona, tá? Então, eu quero terminar esse vídeo aqui, que já ficou muito grande, mas eu ainda vou falar mais desse assunto, tá bom? De repente você chegou aqui no canal depois e o próximo vídeo já saiu, tá? Então já procura o próximo vídeo aqui no canal, ok? Eu vou deixar... assim que sair, eu vou fazer questão de colocar o próximo vídeo na descrição desse aqui, para você não se perder. Onde nós vamos falar mais desse assunto, vamos trazer mais soluções, mais coisas que você pode fazer, tá? E mesmo aí você fala, mas eu não tenho energia para nada, eu não tenho motivação para nada. Eu sei. Nós vamos tratar disso daí, vamos falar disso nas próximas mensagens, tá bom? Por enquanto, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus ele te deu um abraço nesta hora. Tá? Toda vez que você for ler a Bíblia, que o Espírito Santo te abrace. Toda vez que você conseguir, no pouquinho de força, no pouquinho de energia que você tem, frequentar a igreja, que você receba um abraço de Deus. A minha oração é que toda vez que você parar para ouvir uma pregação, né, ou uma mensagem, um estudo como esse, que o Espírito Santo te abrace aí, onde você está, que você seja abraçado, né, e envolvido pelo Espírito Santo de Deus e sinta-se seguro com Ele. Aleluia! Para que esses sintomas de depressão eles comecem a ir embora, a sair da sua vida, que o Santo Espírito de Deus habite em ti. Amém? Glória a Deus. Não deixe de ver os próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa importante para falar, muita orientação para passar sobre esse tema, tá bom? Então, um abraço.
Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.